Atenção, me divide, por favor, com Sorocaba. Vai começar agora a entrevista coletiva com todos os detalhes do assassinato de Aline. Estamos preparando aqui. Olha, delegado Marcelo Carriel fez um brilhante trabalho. Ele está à frente da Secretaria de Delegacia Seccional de Sorocaba. Secretaria de Segurança é o nosso general também. Está fazendo bom trabalho. Vamos ouvir já. Foram adiantados, não é isso? Então, vamos ver se a gente faz uma coisa sequencial aqui para não ter que ficar repetindo perguntas. Porque já estamos cansados já. Hoje. Né? Hoje estamos esgotados. Acho que a gente pode começar falando como que vocês chegaram. Impressionante. Né, até isso. Vamos ouvir a entrevista. Agora, com exclusividade, o pronunciamento da Polícia de São Paulo. Fim do caso Aline agora. Vou fazer as perguntas. E na sequência devem apresentar o assassino. A doutora Luciane vai dar os detalhes sobre o fechamento dessa investigação, porém, antes mesmo dos exames científicos do Instituto Médico Legal, já haviam outros indícios que foram colhidos pela equipe de investigação, tanto da DIG de Sorocaba quanto de Alumínio, e que agora vem ao encontro, esse laudo genético agora vem ao encontro de tudo que havia sido colhido e que apontava o Eronildo como o autor do homicídio e também do abuso sexual. Então nós já tínhamos algumas informações, seja de análise de câmera, seja de provas testemunhais, análise de campo, mas ainda não era consistente o suficiente para uma representação de pedido de prisão temporária. Por isso aguardamos o fechamento do laudo, que é em conteste. É conhecido da família? Não. Não Esse é. laudo é o quê? Tinha material genético dele nela, na Aline, isso? Exatamente. Foi colhido quando do encontro do corpo, a perícia esteve presente, foi colhido o material não só nela como também nas proximidades do corpo onde ele foi encontrado. E depois a DIG e a Delegacia de Alumínio fecharam em 4 suspeitos e foram encaminhados os materiais para exame. A motivação, ao que parece, a doutora vai falar mais detalhadamente, mas crime de oportunidade. Era um homem casado que tinha filhos e já tinha passagem por crimes sexuais. Sim, ele tinha uma tentativa de estupro, casado, tem família, e ele tem esse registro de uma tentativa de estupro em 2012. Doutora, como é que vocês chegaram nele? Como é que foi a localização? Como o doutor Carriel já explicou, isso aí foi um resultado... Vou pedir para o nosso câmera, por favor, o Pera, filmar cada delegado que estiver falando, por favor, que eu estou em tela dividida, Pera. Do lado direito estamos na Cracolândia, do lado esquerdo, tudo o fim do caso Aline agora. É importante salientar que nós tivemos inúmeras denúncias infundadas, cerca de 30 denúncias que prejudicaram sobremaneira o trabalho policial, porque nós tivemos que checar todas essas denúncias. Então foi um trabalho realmente intenso dos policiais, todos envolvidos da Delegacia de Alumínio, DIG, perícia técnica, vocês acompanharam o trabalho dos cães farejadores, então os peritos do Instituto Médico Legal, do Instituto de Criminalística, nós temos que fazer um agradecimento aqui pelo trabalho, pela dedicação, pelo empenho de todos que resultou na prisão desse indivíduo hoje. E depoimento, o estupro foi realmente consumado? Sim, houve violência sexual, sim. Em depoimento, qual foi o relato dele? Ele nega que tenha praticado o crime, não confessa de forma alguma. Como que foi? Foi na casa dele? Vocês abordaram ele hoje? Como foi essa abordagem? A prisão foi, sim, depois da expedição do mandado de prisão temporária, que foi deferido por 30 dias, nós procedemos à prisão e à busca domiciliar. Agiu sozinho. Não, foi um crime de oportunidade realmente. Ele a viu passando e a seguiu, abordou, cometeu o estupro e o homicídio e no dia seguinte ele voltou para ocultar o cadáver. Então, como eu disse, ele tem uma tentativa de estupro no ano 2012. Doutora, em 2012 essa tentativa foi a que cidade? Foi Alumínio? Alumínio mesmo.
E foi da mesma forma, também ele abordou uma moça próxima a uma mata, foi mesmo modus operandi. Ele vai ser indiciado por quais crimes? O homicídio qualificado, o estupro e a ocultação de cadáver. Ele tinha mandado de prisão, doutora? Sim, nós representamos pela prisão temporária dele. Hoje. O doutor Carriel comentou a respeito de 4 suspeitos, né? Que vocês fecharam aí o cerco de 4 suspeitos, mas que já tinham peso aí para ele. Sim. Quando vocês acreditavam, mesmo antes do laudo sair o resultado, que seria? Sim, realmente havia 4 suspeitos, 3 deles já haviam praticado crimes sexuais, inclusive ele, né? Mas a gente já tinha fechado nele desde o dia 19. Desde o dia 19, o crime ocorreu dia 8, dia 19, a gente já tinha a identificação dele e isso foi um resultado, como eu disse, intenso de trabalho policial, de investigação realmente. Nós fechamos no dia 19 nele, mas estávamos esperando alguns laudos periciais para a confirmação e embasar a prisão. Sim, as imagens foram Você que essenciais. está chegando agora no nosso Cidade Alerta, do lado esquerdo, os detalhes, a polícia vai apresentar já já o assassino da mãe que foi à farmácia tentar comprar fraldas para o bebê, a Aline. E do lado direito, o trabalho da polícia agora na Cracolândia, cercando traficantes mascarados. Vitor Conselhos, 45 anos. Isso, 45 anos. Doutor, ele vai ficar preso aonde? Ele vai ser encaminhado. Nós não revelamos É por questão de segurança. É. Bom? Muito bem, você ouviu aí, né, os detalhes. Pode fechar o microfone, por favor, o som do microfone lá de Sorocaba. Se o delegado for falar mais, pode pôr o microfone. Isso, a gente conversa com ele também, não há problema. Nosso produtor está lá. Enquanto isso, o Hamilton fala conosco. Pois não, Hamilton? Pois é, Bate, continua cercado aqui o local, estão levando, a polícia continua nos vários quarteirões. Vou girar um pouquinho mais para a gente ter uma ideia. Colocaram fogo agora há pouco, vou girar um pouco para ver o que é, Bate. Mas, só um minutinho, eu vou girando, está chegando mais informações para nós. A Polícia Civil e a Guarda Civil Metropolitana continuam cercando o local, vai liberando aos poucos algumas ruas que estão mais seguras, mas várias ruas continuam interditadas nesse momento, bloqueadas por viaturas, e lá dentro nós temos motos da Rocan, continuam, inclusive aqui o Danilo mostrando para nós, eles estão usando escudos balísticos. E um detalhe aqui dessa região, Bate, até a unidade do Corpo de Bombeiros, agora há pouco acabou de fechar os portões. Tem os portões aqui na frente da unidade do Corpo de Bombeiros, aliás, é o único local, a única rua que eu vejo uma unidade do Corpo de Bombeiros com portões para poder fechar. Então os portões foram fechados, todas as ruas estão isoladas, inclusive a rua, e fechada também a porta aqui da guarnição do Corpo de Bombeiros que fica no entorno aqui da Cracolândia, Bate. Muito bem, daqui a pouco informações novas também do caso Raíssa. Tá uma confusão esse caso, hein? Um quebra-cabeças para a Polícia de São Paulo. De um lado, pode deixar do jeito que tá, gente, não precisa mudar nada. Eu vou girando os assuntos, mas a base nesse momento são 2 frentes de trabalho. A Aline e também a Cracolândia. Do lado esquerdo, eu estou pedindo para piscar a foto da Raíssa, porque já já nós teremos uma nova reportagem com informações inéditas do caso. Vem para mim, por favor, vou conversar com 2 delegadas, né, que fazem um trabalho brilhante na seccional de Sorocaba, doutora Luciane Bachir e também a delegada Priscila. Primeiro, parabéns pelo trabalho de vocês. Delegada Luciane, eu sei que vocês receberam diversas denúncias, mas a minha pergunta é, como é que vocês conseguiram chegar? Pode deixar na tela agora, Pera, por favor, as 2 delegadas, tá? O tempo todo, as 2 delegadas que trabalharam em conjunto e deram um show de investigação lá sob o comando do nosso querido Marcelo Carriel. Doutora Luciane, como é que vocês chegaram até o Ironildo? O fato dele ter passagem por estupro, isso fez com que a polícia ficasse de olho na possibilidade dele ter atacado? Oi, Bate, tudo bem? Então, esse também foi um ponto considerável na investigação. Realmente ele tem uma tentativa de estupro no ano 2012, nos mesmos moldes dessa prática do dia 8 que vitimou a Aline. Ele procedeu
Mesmo modus operandi, ele abordou uma moça próxima a uma mata e a conduziu até lá, praticou violência sexual. No entanto, ele não consumou, mas o procedimento foi basicamente o mesmo. Então, isso foi ponderado também. Assim como ele, outros suspeitos de prática sexual lá no município de Alumínio foram investigados e nós fomos fechando nele. As imagens foram essenciais. O trabalho da perícia técnica, do Instituto Médico Legal também. E finalizamos, então, com a prisão dele, né? Agora, me diga uma coisa, a doutora Priscila também fica à vontade para falar quando desejar. Mas a minha pergunta é a seguinte, esse Eronildo tem 45 anos de idade, é um homem casado, né? Tem uma filha de 19 anos, um menino de 10 Sim. anos. Vocês duas ficaram cara a cara com esse assassino? Qual foi a reação dele? Como é que foi feita a prisão? Ele confessa? Conta pra gente como é que foi esse contato agora já com o exame de DNA nas mãos, por favor. Sim, mais uma vez ficamos cara a cara com mais um preso, né? Então isso faz parte da nossa rotina realmente, mas nós, mesmo com a experiência, nós nos sentimos indignadas. Posso também falar pela doutora Priscila, porque esse crime bárbaro indignou a todos, nos revoltou, nós nos empenhamos profundamente nessa investigação. E enquanto nós não esclarecêssemos, nós não iríamos ter sossego. Então, essa é uma resposta à família, uma resposta à sociedade, que a Polícia Civil está trabalhando sempre com afinco e dedicação. Ficamos frente a frente com ele. Ele realmente não confirma a prática, ele não confessa. Ah, ele não confessa? E quando confrontado com a imagem da câmera de segurança e o resultado de DNA, qual foi a reação dele, doutora? Não, ele já solicitou advogado de pronto, que foi atendido, e negou todas as vezes, indagado, questionado, confrontado, ele nega. Agora, me diga uma coisa, vocês têm muita experiência, né? Embora sejam muito jovens as duas, mas tem muita bagagem já na polícia aqui de São Paulo. Obrigada. Me diga uma coisa que me chamou muita atenção nesse caso. O corpo dessa moça, né, estaria debaixo de troncos de árvore e parte da perna queimada. Isso Sim. mostra que ele tentou, né, se desfazer do corpo, botando fogo nele. Isso é comum num ataque sexual? Ele conseguiria fazer aquela fogueira sozinho? Na verdade, ele não fez no mesmo momento que ele cometeu o homicídio estupro. Ele retornou no dia seguinte, no local onde ele havia deixado o corpo, e ele ali, então, ele teve tempo hábil para colocar fogo e ainda sair pela mata. E por que Inclusive a testemunha que o viu saindo. Ah, tem uma testemunha também, então. Sim. O fogo não foi no mesmo momento, não foi no domingo, foi na segunda, no início da manhã, Bate. Então, mas por que só parte da perna está queimada, doutora? O que é que a senhora imagina que tenha acontecido para o plano dele, que era botar fogo, não ter sido executado? Na verdade, ali pode haver diversos fatores ainda que estão faltando confirmação em relação à substância acelerante. O que realmente ele colocou ali. Mas ele esteve num velório, no domingo pela manhã, madrugada e pela manhã, e desse velório sumiu 1 litro de álcool gel. Caramba, olha só que trabalho cirúrgico da polícia, os detalhes que vocês descobrem que jamais passariam pela nossa cabeça. Muitos detalhes. Então, quer dizer, ele foi Sim, no velório realmente, de alguma... um trabalho de investigação primoroso. Perdão, porque às vezes eu falo em cima da senhora, não é um desacato, é porque, na verdade, tem um atraso de satélite, parece que às vezes eu estou falando em cima da senhora. Mas me fala uma coisa, ele foi num velório no dia do crime de algum conhecido dele? Sim, ele foi num velório do pai de um amigo dele.
E de lá ele saiu por volta das 6 da manhã desse velório. E desse local desapareceu 1 litro de álcool gel. Ou seja, tem tudo para ser exatamente esse material para ter botado fogo, que não deve ter... Isso. Não é de fácil combustão como um álcool líquido, né? Exatamente. Em relação a essa substância, nós estamos aguardando a confirmação do que seria. Delegadas, as senhoras descartam completamente... Porque foi colhido material também, foi colhido material... Perdão, pode falar. Então, em relação a isso, também foi colhido material no local. Vocês descartam completamente a participação de uma outra pessoa nesse crime? Está totalmente descartada. Foi sozinho que ele fez. E a prova cabal é o sêmen ou há outro material genético no corpo da Aline que é o mesmo do assassino? A prova cabal foi o material colhido da Aline em confronto com o espermatozoide dele, né? Porque ele cedeu o material. Foi cedido o material genético dele. Confrontado, foi positivado. Delegada, quais eram os outros suspeitos? Assim como ele, outros suspeitos também cederam. Isso que eu ia perguntar para a senhora. Além dele, sem citar nomes, quais eram os outros suspeitos do caso? Outros suspeitos também tinham registros de crimes sexuais lá no município de Alumínio. E algumas outras denúncias incidiam sobre eles. Em que momento a senhora descartou uma participação do total, marido? como eu disse, foram... Não houve a participação. Está descartada também, Bate. Não, então, eu estou perguntando em que momento da investigação a senhora descartou? Foi praticamente de imediato? Nossa, eu não ouvi agora. Falhou. Oi. Você viu, Pri? Que momento que foi descartado o suspeito, o companheiro? Do marido? Logo no início, depois, né? Logo no início. Logo no início das investigações, nós já descartamos. Porém, nós averiguamos. Continuamos averiguando, mesmo depois de já termos indícios da não participação dele. Ou seja, ele mesmo durante a investigação, o marido colaborou com todas as diligências da polícia? Sim, ele colaborou. Agora, ele colaborou, sim. Delegada, a senhora que já tem uma larga experiência aqui na Polícia de São Paulo, eu estava comentando o seguinte, que nesse caso da Aline, né, infelizmente, são 2 os culpados. O primeiro, esse Eronildo, que é um eletricista, né, e também trabalha como porteiro, que acabou sendo preso aí com tantas provas contra ele. E o segundo culpado é, na verdade, a legislação brasileira. Porque se tivesse uma lei mais rígida contra maníaco sexual, essa moça tinha grande chance de estar viva agora, né? Sim, é verdade. Infelizmente, a nossa legislação deixa essas oportunidades, né? Assim como ele, como eu falei, outros suspeitos de crimes sexuais também estão na rua, né? Então, isso também nos levou a investigar outros casos. Delegada, minha última pergunta. Realmente é isso, é uma realidade nossa. Perdão, minha última pergunta para as senhoras. Onde é que vocês o prenderam e se a família dele estava no momento da prisão? Então, nós representamos pela prisão temporária dele e pela expedição de mandado de busca domiciliar, e a prisão se deu na residência. Ele, atualmente, ele não trabalha como porteiro, esse é o registro na carteira de trabalho dele. Ele faz alguns bicos, mas naquele momento ele estava na residência. E ele estava com mais gente em casa, com a filha, com o filho ou com a esposa? Sim, sim. Estava com os filhos. E como é que foi a reação deles? A senhora estava junto ou a doutora Priscila? Não, a reação dele não reagiu, simplesmente ele foi conduzido sem reação nenhuma. Quando depois nós
falamos para ele, logo ele já pediu o advogado, como eu disse, foi prontamente atendido e conduzido à delegacia. E agora, o que é que vai acontecer com ele? Na residência, nós... Para onde ele vai ser encaminhado? Bate, tá falhando aqui um pouquinho. Eu perguntei, eu vou repetir. Na residência, nós apreendemos a roupa... Desculpa, peraí, é que a gente tem esse atraso, esse delay que é terrível, né? Esse atraso de satélite. Pode complementar o que a senhora encontrou na casa dele? Roupa, é isso? Ah, sim, isso. A roupa que ele estava no dia, que ele estava trajando no dia do homicídio, né? Do estupro. Nós apreendemos as vestes dele. Você perguntou para onde ele vai ser encaminhado. Isso por questão de segurança, Bate, a gente não pode informar, tá? Tá legal, tá ótimo então. Parabéns pelo trabalho. A delegada Priscila não falou. Fala comigo, delegada, dá boa noite pro povo que aprecia tanto o trabalho aí da Polícia de Sorocaba também. É quietinha, mas trabalha muito. Boa noite, viu? Boa noite, obrigada. Parabéns pelo trabalho aí, pela eficiência. Vocês deram uma resposta rápida. Eu sei que em muitos casos demora-se, né, para chegar à conclusão, porque vocês dependem de uma série de exames periciais. A delegada Luciane também participou da investigação da Vitória, não, delegada? Da Vitória Gabriele? Você? Eu acompanhei bem de perto, porque nós temos muita amizade. Doutora Priscila, eu, doutora Bruna, doutora Adriana Votorantim, nós estamos sempre juntas. Então, nós participamos, assim, de uma forma de dar um apoio, dar um auxílio lá. Então, eu estava acompanhando bem próximo. Pois é, e a forma de se descobrir a morte da Aline é semelhante à Vitória, né? Porque foi justamente o material do assassino no corpo da vítima que se chegou também à conclusão da participação de um deles, no caso Vitória. Sim, Bate, na verdade, assim, a prova é cabal, né? Mas o trabalho de investigação foi tão profundo que a gente já tinha fechado nele. Desde o dia 19, a gente já tinha todos os indícios em cima dele, faltando essa complementação de laudos, importantíssima, ressalto, mas a gente já tinha fechado nele. Esse assassino da Aline... As imagens foram... Estava sendo monitorado já, então, para não fugir? Já estava. Muito bem. Parabéns pelo trabalho. São duas delegadas, além de muito elegantes, competentíssimas aqui, que dão muito orgulho à nossa polícia no interior de São Paulo. Um abraço para a senhora delegada Luciane e delegada Priscila. Parabéns pelo excelente trabalho. É desse tipo de delegado que São Paulo e o povo... que São Paulo e o povo brasileiro esperam. Um forte abraço a vocês. Parabéns. Obrigada, Bate. Um abraço para você. Um abraço grande. Parabéns.